Bem, turma, nesse segundo vídeo nós trataremos do método da abscissão como sendo uma proposta, né, de solução dos problemas de zero de função, né, de encontrar raízes de função, né, sempre lembrando, né, da necessidade, né, da aplicação daquelas duas estratégias iniciais, né, de transformar um problema de zero de função em problema de interseção de função e depois fazer uma pequena discretização. E depois sim, né, identificar, né, uma vizinhança, né, um intervalo inicial, um intervalo que garanta a existência da raiz, e aí sim a gente aplica o método da abscissão para refinar, né, ou para determinar o valor aproximado dessa raiz. Bom, esse método é um método numérico, é um método interativo que consiste de, dado o intervalo contendo uma raiz do problema, né, ele encontrar ou refinar essa raiz através de um processo de subdivisões do intervalo, né, inicial. Bom, então o método, né, ele pode ser representado por um algoritmo, né, onde no passo inicial consiste de você identificar um intervalo contendo uma raiz, né, que garanta a existência da raiz, né, ou seja, que os extremos, né, desse intervalo difiram, né, em sinais. O f de A tem que diferir do f de B em sinal. Se um é negativo, o outro é positivo e vice-versa. Fazendo I igual a zero, né, fazendo A e BI, né, serem esses pontos iniciais, nós determinamos xi como sendo o ponto médio do intervalo. Se o sinal de f de xi, né, é igual ao sinal de f de b, bom, então o sinal que é f de a vezes f de xi vai ser menor do que zero. Então eu atualizo b com xi. Se isso aqui for falso, é porque o sinal de f de xi é idêntico ao sinal de f de a. Então eu atualizo A com xi. Bom, incremento o valor de I e volta ao passo 3. Bom, então esse processo ele vai ser realizado até que o critério de parada seja satisfeito. Bom, aqui é uma ilustração. Suponha que você tem um intervalo inicial AB contendo essa raiz C. Então a ideia é pegar o intervalo inicial e dividir ao meio. Então a gente vai achar o ponto x0. Analiso o sinal em f de x0. É o mesmo sinal de b, então eu atualizo b com x0. Então meu próximo b estará aqui. E o próximo intervalo a ser analisado vai ser de a até o b atualizado. Determino o ponto médio, x1. Analiso f em x1, é o mesmo de a. Então eu vou dividir o intervalo AB, né, em a metade. Então eu vou ter um novo intervalo, que é um intervalo menor, vou determinar um ponto médio, vou determinar x2, vou atualizar a em função de x2, vou ter um outro intervalo, de modo que eu vou tendo intervalos cada vez menores contendo a raiz, garantindo o resultado inicial. Bom, se o intervalo for menor do que o epsilon, eu paro o processo, né, interativo. Ou se o f de xi, o módulo de f de xi for menor do que o epsilon, eu também finalizo. Por que em módulo? Porque eu posso me aproximar por um valor negativo, né, ou por um valor positivo, né, para f de xi. Então ele é zero, pode ser zero, próximo de zero negativo, próximo de zero positivo. Bom, na prática nós devemos utilizar os dois critérios de parada. Bem, uma aplicação do método da abscissão consiste de utilizá-lo, né, para encontrar a raiz de uma função, né, ou a solução de um problema de zero de função. Considere a mesma função, né, do vídeo anterior, né. Nós sabemos, né, do vídeo anterior que a raiz, né, está contida no intervalo 2, 3, porque dentro desse intervalo, né, existe uma raiz. E então considere que o valor de A seja 2, né, seja o extremo inferior, e o valor de B seja 3. Bom, a gente sabe que f de A é positivo, né, se eu aplicar f em 2 vai ser maior do que zero, e que f de B é negativo.
Bom, a tabela abaixo ela descreve a trajetória do método, né? Inicialmente nós determinamos um ponto médio entre A e B e avaliamos a F nesse ponto médio. Como a F no ponto médio é positivo, é o mesmo sinal de F de A, então eu atualizo A com esse ponto médio. Determino um novo ponto médio e avalio a F no ponto médio. Como é negativo, eu vou atualizar o lado do B, de modo a garantir que F de A sempre vai ser positivo até o final do processo e que F de B sempre será negativo. Tá? Bom, determino o ponto médio e analiso. Como é negativo, eu atualizo B. Positivo, eu atualizo A. Positivo, eu atualizo A com 2,5938. Bom, eu posso notar que a raiz ainda está dentro desses dois valores, dentro desse intervalo. Determino o ponto médio, analiso a F. Bom, de modo que eu vou parar em um momento, né? Eu vou parar por uma precisão, se o módulo de f de xi for menor do que um epsilon, e aqui ele é da ordem, né, de 6 vezes 10 a menos 4. E uma outra maneira de parar também é quando o A se tornar muito próximo de B, né? Garantindo também a existência. Então o que a gente tem é que F de A sempre vai ser positivo até o final do processo e que F de B sempre será negativo. Bom, pelo teorema de Bolzano, a raiz, né, sempre vai estar garantida dentro desses dois extremos. Bom, após a sétima interação, nós determinamos o Xi como sendo 2,6172, que é uma aproximação para a raiz dessa função. A raiz dessa função é 2,6180. Após a sétima interação, eu já ajusto a raiz em duas casas decimais. Ok? Bom, então é isso. Esse método é um método aproximativo, né? Ou método interativo, né, que serve para aproximar a raiz, né, de uma função, ou aproximar a solução de um problema de zero de função.